Olá pessoal, nós estamos aqui nesse momento para falarmos um pouco sobre os principais tópicos da disciplina de comunicação e mídias e nós estamos falando aqui da GQ2, que é a prova presencial que vai acontecer na Souza Marques no dia 2/12, próximo sábado, de 12h20 às 13h10. Então a gente queria aqui não fazer um aulão, mas falar sobre tópicos mais importantes que vão efetivamente, evidentemente que a matéria é toda, mas esses tópicos são os tópicos que requererão um pouco mais de atenção de vocês. Então nós vamos começar com esses tópicos mais importantes, que o primeiro é a comunicação mediada por computador, que é a famosa CMC. E a gente está falando basicamente aqui da comunicação mediada por computador no ambiente da internet. E o que acontece? Quais são as principais características desse tipo de comunicação? É uma comunicação multiplexa, altamente interativa, e ela é fundamental que se entenda que você tem uma grande quantidade de informações e comunicações transitando na internet, então é importante que vocês se detenham na leitura desse tópico, que efetivamente é um tópico que sempre é motivo de questão em prova. Avançando um pouquinho aqui, nós temos os laços sociais, que são conexões importantes e que não acontecem só no ambiente mediado por computador, mas o nosso foco vai ser esse. Então, quais são as principais características desses laços sociais? Que tipos de laço nós estamos falando? O que é um laço forte? O que é um laço fraco? Como você concebe, como você cria esses laços e como é que eles se desenlaçam dentro do ambiente da web. Isso tudo está no nosso material e você vai poder olhar lá. Capital social é um outro tópico importante. Como é que você se relaciona na web? Como é que você constrói valor e você distribui valor a ponto de criar esse valor chamado capital social, que também tem correlação com o que seria o capital social das empresas. É onde você cria valor e distribui valor na web. Estudem um conceito que é muito importante, é sempre uma matéria importante que pode cair em prova. Influenciadores sociais é um outro tópico importante. Nós sabemos que na web não existem apenas aqueles contatos que não têm nenhum tipo de objetividade. Nós sabemos que temos as redes sociais, temos as redes profissionais, mas as mídias digitais, com as suas redes, elas também propiciaram a existência desses influenciadores sociais. Um exemplo típico, e está na nossa apostila, são os blogueiros. E como é que eles fazem para que eles de fato sejam distribuidores de informação. E o mais importante, as marcas, as empresas hoje têm muita relação com essas pessoas porque eles são nós importantes de rede, nós, hubs. Eles fazem distribuição de informação para uma grande quantidade de interessados, um grande público. As marcas tentando entender as pessoas, essa geração de consumidores que são altamente influenciadas e influenciáveis através desses influenciadores, elas investem, elas apostam nessas pessoas para disseminar, para divulgar a sua marca e efetivamente para aumentar o seu consumo. Então é um tópico muito importante. O impacto das mídias sociais na produção e distribuição de notícias. Gente, isso é uma coisa também muito importante, porque hoje o indivíduo com o smartphone na mão, com acesso à internet, ele consegue, através desse canal multiplexo que a gente falou aqui no início, a comunicação mediada por computador, efetivamente a internet, ele consegue produzir a sua própria notícia. E o que acontece com as editorias de jornais, com as empresas de jornais, as empresas de comunicação de massa de uma forma geral, dentro de um cenário como esse? Elas não têm a mesma velocidade de nós, com o smartphone na mão, que podemos fotografar, filmar ou produzir qualquer tipo de conteúdo e com um clique disparar isso para o mundo através da internet. Como é que as empresas de comunicação de massa estão lidando com esse tipo de situação? Isso está lá na nossa apostila e é algo que a gente também vai abordar nessa prova que nós vamos fazer. A gente ainda tem aqui como um outro tópico plataformas de mídias sociais. O que são essas plataformas? O Facebook é uma plataforma, o LinkedIn é uma plataforma, o Instagram é uma plataforma, um blog é uma espécie de plataforma, uma landing page é uma espécie de plataforma. Um pouco sobre tudo isso nós abordamos na nossa apostila e também será matéria da nossa avaliação. Pilares estratégicos em mídias sociais. Você tem uma estratégia em mídia social? Qual é? Ou quais são os pilares sobre os quais você tem que pensar a sua estratégia? Lembrando,
Comunicação é um deles. Os outros vocês vão descobrir lendo lá na nossa apostila. E por último, nativos e imigrantes digitais ou nativos e imigrantes sociais. E o que nós estamos falando? Dessa diferença de gerações que hoje convive dentro desse ambiente que é o ambiente web. Né? Então, essa expressão nativo digital e imigrante digital foi cunhada por um jornalista, escritor, palestrante chamado Mark Prensky, conforme está na nossa apostila, numa publicação On the Horizon em 2001, e efetivamente serve para tipificar essas pessoas que estão hoje interagindo, criando e consumindo dentro da web. Então, os nativos digitais, ou geração Y, ou millennials, têm algumas características. Que características são essas? Os imigrantes digitais ou imigrantes sociais também têm algumas características. Que características são essas? Que gerações são essas? Como é que elas convivem? Como é que elas trabalham? Como é que elas produzem? Como é que elas influenciam e são influenciadas dentro desse ambiente? E, sobretudo, quais são as características de consumo dessas gerações? Então, esses são os principais tópicos que nós vamos abordar na nossa GQ2, na nossa avaliação. A gente pede que você leia todo o material, as apostilas, todos os objetos de aprendizagem, apostila, apresentação, veja os vídeos, né? Veja o podcast, todo o material foi colocado ali para que você realmente complemente e faça uma aprendizagem importante para esse momento. Tá? Fique tranquilo, fique calmo, faça a prova com tranquilidade. Serão 4 questões objetivas e uma questão discursiva, basicamente sobre esses tópicos que estão aqui. Não significa dizer que não tenha que se ler tudo, mas esses são os principais, são os centrais. E a gente deseja que vocês obtenham sucesso, né, com essa prova, que façam com tranquilidade e uma boa prova para todos.